Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Minuta IA Explica, o podcast onde a gente descomplica o direito e mergulha nas minúcias jurídicas mais interessantes, como se estivéssemos tomando um café, mas um café com muita cafeína e jurisprudência. Eu sou o Fernando. E eu sou Juliana. E hoje, Fernando, a gente vai conversar sobre um tema que, confesso, me deixa bastante animada porque é a espinha dorsal de qualquer contratação pública bem-sucedida: o parecer jurídico. Ah, Juliana, isso é crucial. Eu sempre penso no parecerista como aquele herói silencioso, sabe? O cara que impede que a administração pública caia em armadilhas, que depois seria um problemão para todo mundo. É tipo o goleiro do time, mas com um código civil na mão. Exatamente, Fernando. E o artigo que vamos destrinchar hoje, da Kimberly Pedroni Sassetti, o parecer jurídico na análise das contratações públicas sob a ótica da Lei nº 14.133 de 2021 e da LINDB, capta muito bem essa essência. A Lei de Licitações nova, a número 14.133, deu um peso super especial para a atuação do assessoramento jurídico. Não é só mais um carimbo, sabe? É que eu lembro da época da lei antiga, a 8.666, que às vezes o parecer era quase um checklist protocolar. Mas agora, com a lei nova, a coisa parece ter ficado séria de verdade. O artigo 53 da lei nova fala que ao final da fase preparatória, o processo licitatório vai para o jurídico para fazer o controle prévio de legalidade. É isso mesmo, Juliana? Isso mesmo, Fernando. E não é só para licitações, mas também para as contratações diretas e outros instrumentos. A ideia é que o parecerista seja um guardião da juridicidade, a última barreira de verificação interna antes da administração ir para o mercado. Isso previne um monte de problemas, desde a anulação de atos até a responsabilização dos gestores. E aqui entra um ponto que o artigo destaca: a importância do procurador de carreira. Ah, sim! O procurador de carreira, com a independência funcional dele, está menos sujeito a pressões políticas, né? Não tem aquele receio de perder o cargo por dar um parecer impopular. Em muitos municípios, a gente vê a falta dessa advocacia pública estruturada, e isso me preocupa. Sem isso, a imparcialidade pode ir para o beleléu. É exatamente isso, Fernando. A imparcialidade é o pilar. O documento diz isso. O parecerista não pode ser um endossante da vontade do gestor. Ele tem que ser um fiscal técnico, isento, focado no interesse público. Se o parecer é construído com essa isenção, a tese jurídica é razoável e alinhada às normas, ele garante segurança para o gestor. E, de quebra, protege o próprio advogado público. É um ganha-ganha. E tem um detalhe que eu achei super interessante no artigo. Ele combate a cultura dos pareceres genéricos, né? O artigo 53, parágrafo 1º, exige uma análise jurídica completa de toda a contratação. Não é para analisar só um pedacinho, uma minuta isolada. Tem que olhar tudo: modalidade, requisitos, critérios de julgamento. Precisamente. E aqui, Fernando, entra um limite importantíssimo. O parecerista deve focar nos aspectos jurídicos, não invadir a seara técnica ou econômica. Tipo, ele não vai dizer essa marca de caneta é melhor que aquela, mas sim, os requisitos para a caneta X estão em conformidade legal. E tem mais. O parecerista aponta os riscos e recomenda providências, mas a decisão final é da autoridade competente. Espera, deixa eu entender isso direito. Então o parecer não vincula o gestor? Ele pode justificada e motivadamente ignorar o que o parecerista disse? Exato. O Supremo Tribunal Federal, lá no agravo regimental em habeas corpus 155.020 do Distrito Federal, já consolidou que o parecer jurídico tem natureza meramente opinativa e não vinculante. O gestor pode decidir não adotar a orientação desde que justifique.
Isso mostra a confiança que o sistema tem na capacidade decisória do gestor, desde que ele se responsabilize por essa decisão. E aí chegamos no ponto da responsabilização do parecerista, que é onde a coisa fica um pouco mais complexa. E para mim o artigo traz insights poderosos. A Lei de Licitações nova não tratou disso, então a gente puxa lá da LINDB, o artigo 28. Só se responsabiliza por dolo ou erro grosseiro. É um regime de responsabilidade subjetiva qualificada, certo? Certíssimo, Fernando. Isso é vital para proteger a função consultiva. Senão, se o parecerista for punido por qualquer divergência interpretativa, ninguém vai querer inovar ou assumir riscos calculados. A consequência é a inércia conservadora ou a subserviência institucional, como bem colocam Gustavo Binnenboim e André Cirino. O STF, na ADI 6421, validou esse artigo 28 da LINDB. Então, erro grosseiro não é qualquer erro, né? É aquela falha grave, manifesta e inexcusável. Tipo, o parecerista não viu que o edital pedia o coração de um unicórnio azul como requisito de habilitação, quando a lei só permite documentos. Algo que destoaria flagrantemente da diligência de um profissional médio. Adorei a analogia do unicórnio azul, Fernando. É por aí. Mas aqui tem um ponto de atenção que o artigo levanta. O TCU, apesar de ter uma definição de erro grosseiro que impede a equiparação à culpa ordinária, às vezes tem atribuído condutas específicas como erro grosseiro que merecem nossa vigilância. Por exemplo, a aprovação de edital sem orçamento detalhado ou sem justificativa de preço. Isso é complicado, Juliana, porque se o TCU começa a padronizar o erro grosseiro demais, ele corre o risco de desvirtuar o espírito da LINDB, que é analisar as circunstâncias concretas. A ideia é justamente não punir o parecerista por qualquer detalhe, mas por algo realmente gritante, um dolo ou um erro que qualquer um com um mínimo de diligência perceberia. Exato, Fernando. O artigo conclui que esse equilíbrio é essencial. A Lei 14.133 e o artigo 28 da LINDB criam um ambiente para que o advogado público possa atuar com independência e autonomia técnica, garantindo a eficiência administrativa e protegendo o interesse público sem o medo paralisante de punições indevidas. É sobre construir uma administração pública mais madura e eficaz. E foi isso por hoje, pessoal. Que baita discussão sobre a importância do parecer jurídico e a responsabilidade do parecerista. É um tema que afeta todo o funcionamento da máquina pública e, consequentemente, a vida de todos nós. Afinal, um bom parecerista é como um GPS para a administração. Ele te alerta dos buracos, mas a decisão de desviar ou não ainda é do motorista. Perfeito, Fernando. E a gente se encontra na próxima Minuta IA Explica, para mais análises jurídicas descontraídas e, claro, cheias de rigor técnico. Até lá! Tchau!